Amém. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Igor e eu queria compartilhar algo com vocês que está em Hebreus 1, do versículo 1 ao 3. Diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Aqui está falando sobre Cristo, que Deus falou de várias maneiras pelos profetas, pela lei, e Deus sempre estava comunicando algo. E nos últimos dias ele nos falou pelo Filho, por Cristo. Cristo, na verdade, ele é a vontade de Deus na terra. Deus estava querendo dizer sempre, desde o princípio, o que ele queria. E quando Jesus veio, ele mostrou a Jesus a verdadeira vontade de Deus, a plena vontade de Deus na terra. Com Jesus, Deus estava tentando falar com Jesus: essa é a minha perfeita vontade. Olha, vocês estão vendo Cristo? Então, Cristo é a minha vontade para vocês. Cristo é o meu desejo, é o que eu anseio, é o que eu espero de vocês, que vocês sejam igual a Cristo, Cristo, então, é o nosso modelo mais sublime, amém? E aqui vai falar que Cristo, pelo qual também fez o universo, em João 1, vai falar que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio, Deus estava com o Verbo, ou seja, quando Deus criou em Gênesis 1 a terra, a terra e os céus, ele disse: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. E disse Deus. E quando falou que Deus disse, fala que Deus falou, haja e ouve. Quando Deus disse haja e ouve. O verbo, a palavra verbo significa a palavra em ação. Ou seja, quando Deus falou haja, nisso ele estava liberando Cristo. Cristo estava, o verbo estava em ação. Porque em Colossenses 1, do 15 em diante, vai falar que ele, antes de todas as coisas, por meio dele foi criado principados, potestades, sejam tronos, soberanias, céu e terra. Tudo foi criado por meio de Cristo. E fala que ele é a luz dos homens. Por quê? Presta atenção, quando Deus criou os céus e a terra, fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas se você for parar para ver, somente no quarto dia fala que houve o sol, ou seja, a luz só foi, Deus só criou a luz, vamos dizer, o sol para iluminar a terra no quarto dia. E no primeiro, e no segundo e no terceiro dia, o que aconteceu? Ele fala, a própria luz, Cristo fala, eu sou a luz do mundo, ou seja, tanto a vida, em João 1 em diante, vou ler os versículos seguintes, ele vai falar que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Fala que ele era a vida dos homens, ele era a luz dos homens, por isso que ele fala que eu sou a luz do mundo, ou seja, Cristo é a própria luz, ou seja, Deus, Cristo, o Verbo, está em ação em toda a criação, amém? E por isso que fala que todas as coisas foram feitas para ele, para que ele tenha primazia, ou seja, ele seja a prioridade em tudo. Então fala que todas as coisas irão convergir para ele. Tudo que foi feito foi por meio dele, e nele foram criadas todas as coisas. Então chegará um tempo que todas as coisas irão fazer sentido em Cristo, E quando fala que é imagem e semelhança, a Bíblia vai falar que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Ou seja, quando Deus está falando, façamos um homem a nossa imagem e semelhança, se você for parar para analisar, ele está falando pluralmente, ou seja, façamos, ou seja, nos céus, Deus fez o homem
por meio de Cristo. Então, quando vai falar que Deus criou o homem e mulher, aí fala, a imagem de Deus o criou. Ou seja, a palavra imagem ela vai aparecer também em Colossenses 1, 15, 18 em diante, vai falar que Cristo é a imagem de Deus. Ou seja, quando a Bíblia fala que a imagem de Deus criou, que foi por meio por meio de Cristo que Deus criou o ser humano. E aí fala imagem, ela fala do caráter, de algo interior do homem. E a semelhança vai falar das ações, né? Por isso que em Mateus 5, do 14 ao 16, fala que vós sois a luz do mundo, né? Ele fala para que as nossas obras, né, sejam manifestas como luz, para que Deus seja glorificado, que as nossas ações, para que através das nossas ações Deus seja glorificado. Então fala de uma semelhança, né? E Cristo é o nosso maior exemplo disso. A imagem, ela vai falar sobre eikon, né? A forma pelo qual deriva, ou seja, a forma exata. Cristo, ele é o protótipo de Deus, ou seja, é a forma, né? Vamos dizer que é algo que foi, vamos dizer, uma forma que foi criada em vários bolos, vamos dizer um exemplo. E através desse bolo, né, criou vários outros. Ou seja, Cristo, nós fomos criados através de Cristo. Então, Cristo é o plano original. Quando o homem pecou, o homem o que perdeu, foi perdendo, né, a natureza divina. O homem perdeu a natureza divina. E quando Cristo veio, morreu, ele nos trouxe de volta a vida, a natureza divina que nós perdemos. E hoje, por meio de Cristo, nós temos a natureza divina. Também em Romanos 8 ao 10, fala que o nosso espírito é vida, ou seja, o nosso espírito foi, nosso espírito foi salvo, a nossa natureza. E aí em 2 Pedro 1,4 vai dizer que que nós somos coparticipantes da natureza divina, ou seja, nós temos a natureza de Cristo em nós, que Ele nos deu gratuitamente no amado tudo aquilo que provém de piedade, né? Tudo aquilo que vem de Cristo. Então Deus nos restaurou a nossa natureza divina. O Evangelho eterno, três evangelhos, eu vou entrar me aprofundar nisso. O Evangelho aqui é o Evangelho eterno, o Evangelho da graça, né? E agora o outro não vou me lembrar, mas o Evangelho eterno, ele é a restauração de todas as coisas. Deus, ele vai restaurar, já nos restaurou o nosso espírito. Ele fala que a nossa alma ela está sendo salva, e que o nosso corpo ele será glorificado, né? Deus nos dará o corpo glorificado de Cristo e nos tirará desse corpo de humilhação. E nos dará o corpo igual a Cristo, de Cristo. E aí a Bíblia vai falar em Romanos, também 8:26, que nós somos predestinados, ou seja, destinados a sermos iguais à imagem e semelhança de Cristo. E em João vai dizer, 2 a 3, vai falar que naquele dia nós veremos a Ele e seremos semelhantes a Ele, né? Nós veremos Ele face a face, e nós veremos e seremos semelhantes a Ele. E aí em 1 Coríntios 13 vai falar que em parte o profetizamos, mas só que nós chegaremos àquele dia que nós o veremos como Ele é. Que hoje nós conhecemos Ele em partes, mas nós veremos Ele como Ele é quando Ele vir. Então, Cristo é o plano original de Deus sobre a terra. É por isso que a Bíblia vai falar que o primeiro Adão, né? O primeiro Adão pecou, morreu, e o segundo Adão, que é espírito e vida. Ou seja, Cristo veio restaurar, né, a nossa imagem e semelhança. Então, Deus vai restaurar todas as coisas. Por isso que ele fala, assenta-te à minha destra até que eu ponha por estrada dos teus pés todos os teus inimigos. Ou seja, haverá um tempo que quando ele vir, nós seremos semelhantes a ele. E Deus restaurará todas as coisas. Deus restaurará novos céus, nova terra, onde habitam justiça, porque hoje nós vivemos em um mundo que não habita justiça. Por isso que ele fala que novos céus, nova terra, onde habitam justiça. Então, esse é o plano de Deus, restaurar todas as coisas para que possamos viver o plano original de Deus, que Deus tem para toda a humanidade. Cultura, por isso que a cultura dos céus,
vai ser estabelecida novamente e viveremos e seremos semelhantes a eles.